E aí, galerinha, beleza? Bom, pessoal? Bom, estamos na aula 4 do nosso curso de técnicas de preparação para concursos públicos, tá? Nas aulas anteriores, aula 1, 2 e 3, nós começamos com alguns pontos importantes para definir seu planejamento, né? A questão a gente analisou a roda da vida, qual concurso priorizar e os demais assuntos que foram relacionados na introdução para a gente chegar nessa aula 4 aqui e começar a preparar o seu planejamento de uma forma efetiva, tá, galera? Então a gente vai voltar ao último slide da aula 3, que era esse daqui, né? A gente já tinha definido o seu concurso foco. Esse seria o concurso ou área foco, né? Essa seria uma das escolhas principais para você definir o início do seu planejamento, né? Esse seria o passo anterior, foi o primeiro passo do planejamento de uma forma efetiva. E agora o segundo passo, e interessante, muito importante também, é a questão de definir qual a bibliografia que você vai estudar, né? A definição da bibliografia, pessoal, é bem importante. Esse é um passo essencial para definir se você tem condições de ser aprovado ou não. Porque uma bibliografia adequada, interessante e, se possível, a melhor do mercado, ela é muito, muito necessária até para você ou se equiparar aos demais concorrentes que estão estudando com a melhor bibliografia do mercado, ou para ficar na frente daqueles que continuam estudando por apostilas de cursinhos pacotão, apostilas de banca de jornal. É impressionante, mas a gente sabe que ainda tem gente hoje em dia que estuda por material dessa maneira aí. E a gente sabe que desse jeito aí não vai para lugar nenhum, não. Se você não tiver uma bibliografia interessante, uma bibliografia que seja a melhor do mercado, meu amigo, tendo essa bibliografia já é difícil, né? Você conseguir um resultado bom. Já tem vários outros fatores que influenciam na sua preparação ou não. Não tendo essa bibliografia, então, aí que é mais complicado. Essa bibliografia, a melhor bibliografia do mercado, eu indico sempre para os meus alunos no coach, mas se você não está fazendo meu coach, novamente eu enfatizo isso, aí você tem que procurar na internet, pesquisar bastante. Geralmente essa questão da bibliografia é um tempo grande que a gente pede para achar, para definir quais são as melhores bibliografias, né? É uma pesquisa extenuante, uma pesquisa necessária, mas ela vai trazer resultados. São algumas horas que você vai perder dos seus estudos, mas você tem que ter paciência para definir a melhor bibliografia, a bibliografia mais indicada. Hoje em dia, com o avanço da internet, a gente tem inúmeros materiais de concurso, bons, ruins, né? A gente tem vários sites de concurso especializados. Então, é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer, tá, pessoal? Então, bora lá. Bom, recebo muitos e-mails, né? Me questionando se o aluno pode estudar por materiais em PDF ou por livros, tá, pessoal? Depende. Isso não é uma regra. O que eu costumo indicar para os meus alunos? Alguns concursos e algumas matérias específicas é interessante que você use um livro mais aprofundado, tá? Eu cito concursos como o da Receita Federal, de auditor fiscal. Acho interessante você estudar algumas matérias por livros. A gente tem materiais em PDF que não cobrem toda a bibliografia, toda a parte necessária de determinadas matérias. Ou seja, se você ficar só no PDF, você vai chegar na prova e não vai conseguir resolver de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. Alguns outros concursos também, concurso de diplomata, concurso do Ministério do Planejamento, a gente precisa de livros e algumas matérias. Por sua vez, o concurso do TCU, né? A gente tem material em PDF bem elaborado, tá? A gente consegue, no concurso do TCU em si, a gente consegue estudar somente materiais em PDF e questões comentadas.
para esse concurso em si, eu vejo a possibilidade do material em PDF atender bem. Concurso de auditor fiscal do trabalho, já acho necessário você incluir alguns livros em algumas matérias. Por sua vez, concurso de tribunais, analista técnico, na área administrativa principalmente, acredito que o material em PDF cubra muito bem. Já os concursos da área judiciária, não recomendo PDF, recomendo o analista judiciário de tribunais e Ministério Público, até que um PDF ainda serve para algumas determinadas matérias. Mas em alguns concursos mais pesados, como a AGU, PFN, concurso de promotor, juiz, etc., procurador também da República, procurador federal, procurador do Banco Central, esses concursos a gente precisa estudar por livros. Não tem como, tem que estudar por doutrina, tem que estudar por jurisprudência específica. Então o material em PDF somente não ia atender. Nesses casos que o material em PDF não atende para determinado concurso, eu digo que ele não atende para fazer uma base muito fortalecida teórica, mas como uma forma de fazer uma revisão pós a base teórica formada. Se você tem um tempo maior para estudar, se você está praticando um estudo de longo prazo, aí sim o PDF serve em determinadas matérias como um complemento daquele material que você esteja vendo. Aí eu sei que eu vou receber muitas perguntas. Ah, professor, mas quais matérias do concurso da Receita Federal e do concurso de auditor fiscal do trabalho, por exemplo, o senhor não recomenda estudar? O senhor não, né? O senhor está no céu, né, pessoal? Não tô velho, mas tô novo, entendeu? Então, quais matérias você recomenda que a gente estude por livros? Bom, pessoal, direito tributário, por exemplo, eu acho que o PDF só não atende, tá? Direito tributário você tem que ter uma base muito fortalecida com o livro. A gente tem algumas bibliografias interessantes em livros, tá? Você pode usar um PDF depois para fazer a consolidação da leitura teórica do livro. Contabilidade também, eu acho bem complicado você estudar só por PDF. Contabilidade, se você nunca viu uma matéria, eu acho bem interessante que você faça um cursinho presencial, online, antes, né? Então eu acho, em contabilidade, principalmente, você tem que fazer eu acho interessante, se você nunca viu, se você não fez o curso de contabilidade, se você não tem muita noção da matéria, é muito difícil você aprendê-la só estudando por um material em PDF pela primeira vez que você pegar a matéria. Eu acho complicado. Quando eu estudei a matéria, eu não consegui aprender assim. Então, seria interessante você fazer um curso teórico, uma aula, né? Nesse caso, vou continuar falando se aula é interessante ou não, mas já deixo de antemão aqui que é interessante você, no caso da matéria de contabilidade, você fazer um cursinho antes, depois comprar um livro, e depois treinar. Se você quiser completar com PDF, treinar com questões, aí seria interessante. Essa é a minha estratégia, né, pessoal? O meu ponto de vista em relação a determinadas matérias. Do mesmo modo, direito do trabalho também, eu acho que você ficar num PDF só, você pode corre o risco de chegar na prova e não ter uma base teórica muito boa formada. Então acho interessante também pegar o livro, tá? Então isso, com a experiência, com o tempo, você vai aprendendo, conseguindo distinguir se o livro ou o PDF atende ou não. Geralmente os materiais de PDF são muito bons e eles atendem em várias matérias, tá, pessoal? Mas aí você tem que ter esse discernimento, tem que dar uma pesquisada na internet. É interessante essa questão de bibliografia, eu ressalto, volto a dizer que é interessante perder algumas horas aí para achar as melhores bibliografias, beleza? Bom, pessoal, e complementando aí o nosso primeiro tópico, e o que é interessante, Bruno? Estudar através de teoria, leitura, papira ali, olho livro, olho PDF, né, pessoal? Ou através de aula. Bom, galera, isso é um tema polêmico, tá? A minha opinião, acho que gera um pouco de polêmica também, mas eu vou dar minha opinião baseada na minha percepção, tá, pessoal? Eu sei que cada pessoa tem uma forma diferente de estudar, cada pessoa aprende de uma forma diferente. Eu sei que existem pessoas bem visuais que
que tem problema de concentração, que não consegue ficar muito tempo estudando através de livro. Então esse tipo de pessoa é indicado assistir aulas presenciais ou assistir aulas pela internet. Mas, pessoal, na minha sincera opinião, é muito difícil você passar no concurso se você não papirar ali, se você não ler, não formar a sua base teórica, não pegar um bom livro, um bom PDF, estudar, aprender, resumir, tá? E fazer exercício. Eu vejo que muitas pessoas usam a questão da aula presencial como uma forma até de se enganar, tá? Estou sendo sincero aqui. Até no meu coach eu vejo muitas pessoas falando isso, não estão conseguindo estudar, então vai assistir uma aula à noite para... Ah, porque isso vai me forçar a estudar. Ah, porque eu vou estar no cursinho, então eu vou estar estudando. Beleza, você está ali no cursinho, você pode estar aproveitando alguma coisa, mas na minha opinião, a sua base teórica através de aula é 30%. Tá? A formação dos 100% da sua base teórica ela é 30% através de aula e 70% através da leitura. Isso na minha opinião, tá? Então, eu vejo, você tem que parar de procrastinar em relação a isso, tá? Se você não dá conta de estudar, você tem que fazer uma força, tem que conseguir aprender a disponibilizar o seu tempo, a sua rotina, a sua regularidade ali na leitura mesmo, no material escrito, tá? Aula, porque para mim, qual que é o ponto interessante da aula? Principalmente, são dois pontos que eu vejo. Uma matéria que você tem dificuldade e que você nunca tenha tido um contato. Principalmente matéria relacionada a cálculo. No caso, uma matemática financeira, uma estatística, uma economia, contabilidade. Aí eu acho bem interessante você pegar uma aula presencial se você nunca teve contato com essa matéria. Para você pegar, fazer uma formação, ter uma noção do que é importante ser estudado, tá? Nessas matérias, então, eu acho interessante. E também como uma forma de fazer uma revisão depois, se você tem tempo disponível sobrando para os estudos. Como assim, Bruno? Vamos supor que você esteja por conta de estudar, tá? Você não trabalha, você está por conta ali de estudar, então é muito complicado você... E você também não dá conta de deixar, por exemplo, eu gosto de indicar para os meus alunos do coach que eles estudem, quem tem a semana toda, quem tem o dia todo livre para estudar, que eles estude na parte da manhã, de tarde e à noite descanse, até sair a autorização edital. Isso para não forçar muito, para a gente guardar um pouco de gás para o pós-edital e para a pós-autorização. Só que temos pessoas ansiosas demais, temos pessoas que não dão conta ali de estabelecer uma rotina. No meu coach eu forço muito para a pessoa conseguir estabelecer horários livres para exercício físico, para atividades prazerosas. Mas às vezes você não está no meu coach, não dá conta de se disciplinar em relação a isso. Então o que é interessante você fazer à noite? Assistir uma aula. Aí sim, você estuda de manhã e de tarde através de leitura, de estudo de material teórico, e à noite você vai para um cursinho ou você pega uma aula, porque é um estudo mais relaxado, é um estudo que força menos a mente e serve para você revisar os assuntos que você já viu e também para você manter contato com outros estudantes, se você tem necessidade disso. Aí eu acho interessante a questão da aula. Agora, pessoal, se você é explicitamente uma pessoa visual, uma pessoa que não consegue estudar, já tentou, não é uma pessoa procrastinadora, não é uma pessoa com falta de disciplina, é que você não tem a capacidade de ler e você consegue aprender mais através das aulas. Aí sim, aí é indicado, aí você pode assistir sua aula, mas na minha opinião essas pessoas são a minoria, tá? Tanto que a gente tem no coach um questionário cognitivo, né, que você coloca ali várias informações, insere várias informações suas e indica qual é o seu, se você é uma pessoa metódica ou não, se você é uma pessoa visual ou não, você é uma pessoa de amplitude. Nós temos várias definições ali da psicologia cognitiva, né? E pessoas visuais são a minoria, viu? Eu tenho vários alunos, já tive vários alunos do coach e os visuais são a minoria. Então você tem que ver se você não está usando a questão da aula como uma forma de
de se auto-enganar, tá? Eu sei que isso é um pouco difícil de ouvir, mas você tem que prestar atenção nisso, e se estiver acontecendo isso, você tem que corrigir, tá certo, galera? Bora lá então, pessoal. E a questão da aula presencial online, né? Se você optou por assistir a aula, qual que é a melhor maneira? Presencial ou online? Pessoal, se você conseguir um professor bom, tá? Um professor que esteja no mesmo nível do professor presencial e ele estiver fornecendo essa aula online, com certeza eu opto pela aula online. Eu sei que você precisa de mais disciplina para assistir uma aula online, porque você está ali sozinho, frente ao computador, você pode parar, você vai assistir a aula quando você quiser. Mas aqui você ganha muito a questão principalmente nas grandes cidades, do deslocamento, né? Você não tem que enfrentar trânsito, você não tem que gastar dinheiro com lanche, você não tem que às vezes ficar numa sala lotada, numa sala cheia de gente, com alunos interrompendo a aula toda, sujeito a atrasos, sujeito a professor não ir. Então a gente observa vários pontos. Geralmente a aula presencial é mais cara também, a online é mais barata. Então a gente observa vários pontos que corroboram o fato do estudo através de assistir uma aula online ser mais interessante do que você assistir uma aula presencial, tá? A aula online também, a gente tem a facilidade também de fazer um calendário melhor, de fazer um planejamento de número de aulas, de tempo de aulas a serem assistidos por dia, você poder organizar isso de uma forma melhor. E a gente também tem a questão dos alunos que não estão em grandes centros, em grandes capitais, ou estão em interior também, que a gente não encontra os melhores professores, né? Bom, nesses grandes centros, então, pessoal, a gente não costuma encontrar os melhores professores, né? E esses professores dos grandes centros, eles costumam gravar aula online, então é bom você pesquisar bastante na internet, que você vai achar excelentes professores que dão aula online. Então, na minha humilde opinião aí, aula online é melhor, galera. Então, resumindo aqui, pessoal, o que é interessante, esses 3 pontos aqui desse slide. Material em PDF ou livro, depende do caso. Materiais em PDF atendem bem na maioria dos casos, mas a gente precisa de alguns livros em determinadas matérias. Estudo teórico através de aula, para mim, sem dúvida, estudo teórico através de livro, leitura mesmo. E cursinho, eu sempre indico os cursinhos online. Beleza, galera? Continuando então. Galera, eu falei para vocês que nós teríamos algumas atividades aqui. Algumas atividades que são interessantes para vocês treinarem aí, aperfeiçoar um pouco a parte cognitiva, assim como alguns vídeos, principalmente vídeos motivacionais, mas tem vídeos também ensinando a controlar o estresse, etc. Bom, então eu vou colocar 3 atividades aqui para vocês agora, galerinha. Então, para a gente não perder tempo, eu vou pedir para vocês pausarem aqui e tentar resolver a atividade. E depois vocês despausam e voltam. Eu vou passar, tá? Vocês dão pause e façam. Essa aqui é interessante, tá? Ela mostra a questão do visual, tá? Com a parte cognitiva, que mistura o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A gente tem o lado mais emocional e o lado mais da razão no nosso cérebro. Aqui mistura os dois. É bem interessante, tá? Então pause e tenta resolver essa atividade aí, galera. Beleza? A próxima aqui, pessoal, também é um texto desconforme, tá? É bem interessante como isso aqui é bom um pouco para tentar explicar a questão da leitura dinâmica. Como a gente consegue ler o texto, ou uma palavra, uma frase, mesmo com algumas interferências na palavra ou na frase, a gente consegue ver a parte global da palavra, né? Isso explica um pouco como é possível a gente desenvolver a questão da leitura dinâmica. Mais para frente eu vou falar dessa questão de leitura dinâmica. Eu não concordo muito de usar a leitura dinâmica nos concursos, tá? Você tem como a gente aprender a ler mais rápido para concurso público, não leitura dinâmica. Leitura dinâmica você sai lendo na diagonal e às vezes você não capta muito bem a mensagem ou alguns pontos específicos do texto. E para concurso público isso pode fazer diferença.
mas eu desenvolvi uma forma de leitura dinâmica adaptada, tá? Para concurso público, eu vou explicar. Mas isso aqui é uma forma de você treinar a sua leitura dinâmica. Então dá o pause aí, galera, e vamos fazer esse exercício também, beleza? Eu vou continuar aqui e vocês fazem. Vamos lá, também outra atividade do mesmo formato anterior, tá? Podem pausar também e a gente continua. Vocês pausem essa atividade, façam e a gente continua. Beleza, galera? Então, bora lá. Bom, pessoal, depois então definimos já o seu foco, definimos também a sua bibliografia. Agora a gente entra na parte do método de estudos, bem interessante também. Eu costumo, pessoal, eu costumo indicar 3 métodos de estudo, tá? Isso aqui é bem interessante, isso aqui é um conglomerado daquilo que eu usei para ser aprovado nos concursos públicos que eu fiz e também alguns outros métodos que eu testei de acordo com o que especialistas já, não só de estudo para concurso público, mas de estudo em geral indicam, né? Então eu costumo indicar, pessoal, 3 métodos. Nós temos o método 1, o método 2 e o método 3, tá, pessoal? Esses métodos, eles são indicados para os alunos de acordo com algumas peculiaridades, tá? De acordo com algumas especificidades que os alunos possuem. E elas estão indicadas abaixo, tá? Como saber qual o método que você vai usar? Bom, algumas variáveis interessantes. Como você é no seu dia a dia, se você estuda e trabalha, se você é metódico, se você tem uma rotina definida e se você tem compromisso com horários. Por quê, pessoal? Eu vou explicar aqui cada método e depois a gente vai voltar nesse slide, tá? Como que é esse método 1, pessoal? Vamos lá. O método 1, pessoal, é de horários fixos, tá? Como assim, Bruno? Bom, vamos supor que a gente estabeleça aí uma meta de 21 horas semanais, tá? Então, eu sempre indico para os meus alunos que eles dividam o dia, né? Então, esse método com horários fixos, você é uma pessoa que estuda e trabalha, é uma pessoa que tem uma rotina determinada, ou seja, você trabalha sempre de 8 às 18, com 2 horas de almoço, ou alguns outros horários, isso depende da sua rotina, mas a principal questão aqui, para definir o método 1, é você ser uma pessoa que tem uma rotina estabelecida no seu dia a dia, e você também é uma pessoa disciplinada e metódica, tá? Então você gosta de cumprir horários. Eu particularmente eu sou bem metódico, eu sempre chego no horário. Se eu tenho compromisso às 8 horas, eu costumo chegar antes das 8 horas, né? Mas a gente sabe que existem pessoas que não têm tanto compromisso com o horário, e de forma alguma isso representa uma pessoa pior ou não do que a outra. Não, a pessoa não é tão metódica, mas ela tem uma regularidade, uma disciplina de estudos tão boa como uma pessoa que é metódica. Mas essa pessoa não será indicado para essa pessoa que não é tão metódica um método de horários fixos. Para ela vai ser melhor uma questão de um método de ciclos de estudos, que será o método 2 que eu vou indicar. Então, pessoal, esse método aqui é aquele método que estabelece horários fixos no seu dia a dia e uma meta semanal a ser cumprida, tá? É interessante, pessoal, que você tenha metas diárias, metas semanais e metas mensais, para você poder observar a questão do seu avanço, do seu desenrolar, do seu desenvolvimento nos seus estudos, né? Então, as metas, é bem interessante que você tenha metas estabelecidas, e que essas metas sejam diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais, etc. Você tem sempre que estar alcançando as suas metas e evoluindo e superando essas metas, tá, pessoal? Galera, então esse método 1 seria o de horários fixos, né? Aqui geralmente aqui é o planejamento que eu passo no coach para os meus alunos. Então a gente divide geralmente o dia em horários. Eu gosto sempre
Eu sei que tem as pessoas que estudam por conteúdo, mas eu sempre preferi estudar por horários, porque a questão dos horários, ela deixa você menos ansioso para ler determinado ponto da matéria. Como assim, Bruno? Por exemplo, se você estabelece que você tem que estudar a parte de direitos e garantias fundamentais hoje, tá? E você deu uma enroladinha no seu horário. Então para você conseguir cumprir essa meta de direitos e garantias fundamentais hoje, você vai ter que apertar o ritmo do estudo. E às vezes você vai passar por esse conteúdo sem olhar da maneira adequada, só para bater a meta. Quando a questão da meta de horários entra nesse nosso planejamento, a gente consegue estudar no nosso ritmo, tá? Então, se você tem 1 hora para estudar a matéria de direito constitucional no dia e a parte de direitos e garantias fundamentais está na sua meta do dia, você pode estudar esse horário de 1 hora, vai estudar a questão de direitos e garantias fundamentais, mas se por um acaso você não conseguir entender direito a matéria, você pode parar o estudo nesse horário e continuar depois. Então você não corre o risco de passar o conteúdo de uma forma muito rápida só para bater a meta, tá? Nesse ponto aí eu acho interessante o uso da questão dos horários para ser a referência na meta. Então é sempre interessante estabelecer uma meta, por exemplo, diária de 3 horas por dia, líquidas, né, marcadas no relógio, uma meta de semanal de 21 horas e assim por diante. Do mesmo modo, pessoal, para não deixar também ficar muito relaxado a questão do número de páginas a serem estudadas, eu sempre procurei estabelecer uma meta de leitura de 20 a 30 páginas por hora, tá? Isso se você não estiver fazendo resumo. Se você estiver só lendo, eu sempre achei interessante você conseguir estudar entre 20 e 30 páginas por hora. Essa sempre foi a minha meta. E quando eu não conseguia, eu sempre forçava para chegar perto dessa meta. Quando você tem os resumos, quando você está fazendo resumos ao mesmo tempo, aí eu já acho interessante que você estude de 15 a 20 páginas por hora, tá? Mas, pessoal, isso depende também da matéria. Tem matéria que você vai conseguir render mais, tem matéria que você vai conseguir render menos. Tem matérias também que você não vai precisar fazer resumo. Por exemplo, raciocínio lógico, português, esse tipo de matéria você não precisa fazer resumo. Você pode fazer apenas anotações de pontos mais difíceis de entender ou de pontos mais polêmicos, né? Nesse caso, você não precisa do resumo. E aí você fica anotando ali alguns pontos, você fica entre as 20 páginas e as 30, que é o que eu acho interessante quando não se está produzindo resumos ao mesmo tempo. Pessoal, então vamos lá, horários fixos, né? Esse método aqui eu vou citar um planejamento interessante que eu acho aqui, usando a questão da divisão dos dias. Então vamos supor que eu estava explicando isso, né? O aluno trabalho no período de 8 às 18, tá? Com 2 horas de almoço. Qual que seria um planejamento interessante para ele em um período antes do edital? Bom, ele ia conseguir acordar um pouco mais cedo, então se ele tem que estar 8 horas no trabalho, se ele mora em um grande centro ou longe do trabalho, né? Vamos supor que ele tem que sair 7h15 da manhã de casa. O que eu acho interessante então é você conseguir dividir o seu dia ali em 3 horários. Por quê, Bruno? Porque vai ficar mais fácil de você estudar, você vai conseguir estudar mais rápido e você vai ter menos dificuldade para modificar o conteúdo, para absorver o conteúdo. Você vai ter momentos do dia mais tranquilo para você aprender ou não. Deixa eu explicar melhor. Bom, então o aluno está nessa rotina de 8 às 18. Qual seria interessante? Qual seria o planejamento interessante para ele? O planejamento que eu utilizava para mim e que eu acho que tem mais efetividade é o de dividir o horário em 3 dias. Dividir o dia em 3 horários para cumprir essas 3 horas de estudos. Como? Bom, 1 hora antes de ir para o trabalho, 1 hora líquida, 1 hora líquida após o horário de almoço e 1 hora líquida no período noturno. Isso para fazer com que o seu estudo renda mais, que você não fique muito tempo estudando, você não fique 3 horas do dia estudando, que o seu cérebro vai cansando, e que você intercale
atividades diferentes com a atividade de estudo. Isso faz o seu estudo ficar menos maçante. Pelo menos no meu caso era assim. Então, qual que era a minha rotina, pessoal? Sempre funcionou para mim. Eu tinha que estar no trabalho 8 horas. Então, eu acordava geralmente às 6 da manhã. Tá? 6 da manhã, eu já deixava um copo ali com uma colher de guaraná em pó do lado da minha cama. Então, eu tomava em jejum uma colher de guaraná em pó, porque isso desperta, pelo menos para mim, fazia muito bem, me deixava ligado. Mas você tem que se atentar se você não tem um problema de saúde, se você não tem uma labirintite, alguma coisa assim, uma gastrite, porque esse procedimento atrapalha e faz piorar uma gastrite, problema de estômago, pode dar uma labirintite. O guaraná em pó tem muita cafeína e pode dar problema. Então você tem que saber se você pode ou não tomar esse guaraná em pó. Eu tomava e não fazia mal para mim. Então você acordou, né, às 6 horas, tomou seu guaraná em pó, vai lá e toma um banho. Entra debaixo do chuveiro e toma um banhão, meu amigo. Seria bom um banho frio, né? Um banho frio, mas às vezes ali, dependendo do lugar que você tá, se for em Goiânia, por exemplo, dá pra você tomar um banhão frio, porque Goiânia é um terror de tanto calor, né? Ali a gente frita ovo no asfalto, pessoal. E tem outros lugares também que é assim. Lá dá pra tomar um banho frio, você desperta, né? Você desperta. Mas pode ser um banho quente também. O importante é você tomar um banho para você despertar, para você sair daquela zona, daquela. Quando a gente acorda, a gente está muito cansado, muito mole. Então, um banho desperta a gente. Já deixa a sua mesa de estudos arrumada, tá? Então, você vai sair do banho. Vamos supor que você acordou 6 horas, tomou seu guaraná em pó, tomou seu banho, 6h15, 6h20. Você já está preparado ali para, se possível, se você tiver que sair de casa 7h15, em alguns lugares você vai ter que sair antes. Foi em São Paulo, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas vão ter que sair bem antes. Então é sempre a questão de você tentar acordar um pouquinho mais cedo, tá? Para conseguir fazer. Eu estou dando o meu caso, aqui em Brasília a gente tem trânsito, mas eu moro perto do meu trabalho, eu conseguia sair mais tarde um pouquinho. Então eu estou dando o meu caso. Você se adeque o seu horário de acordar ao horário que você tem que estar no trabalho e ao horário que você tem que sair de casa. Então, continuando, pessoal. 6h20 ali, já tinha tomado meu guaraná em pó, já tinha tomado meu banho. E eu comia cereais de manhã, pessoal. Cereal faz bem, pode pesquisar aí a questão nutricional. O cereal é um bom alimento de manhã. Cereal com iogurte, cereal com leite. O que eu fazia? Isso tudo para ganhar tempo, pessoal. Isso principalmente para as pessoas que estudam em trabalho. Isso é um diferencial para... Como a gente tem que ter uma regularidade, a gente está aplicando também o método 1 de horários fixos, a gente tem que cumprir o horário como se fosse bater um ponto, tá? Como se fosse um horário de trabalho. Então eu estou dando a minha rotina bem regular, bem metódica, porque eu era assim. Se você não for assim, aí eu vou te explicar o método 2 depois e o método 3 que vai... São métodos que servirão melhor para as pessoas que acham esse método 1 muito bitolado, que não conseguem seguir uma rotina assim, não tem problema. Então, pessoal, continuando aqui, 6h20, então, eu já ali fazia meu café da manhã, que era cereal com iogurte, né? Pego um iogurte desnatado, uma coalhada, alguma coisa assim, e levava para minha mesa. Então, eu estudava 1 hora, tá? Marcado no relógio, pegava uma matéria que eu achava mais interessante estudar de manhã, estudava 1 hora tomando meu café da manhã. Ou seja, já ganhei meu tempo e já fiz 1 hora do meu dia antes mesmo de ir para o trabalho. Saía ali 7h15, 7h20 mais ou menos, trocava de roupa, 7h30 saía para o trabalho, 8 horas eu estava no trabalho. Trabalhava ali de 8 a meio-dia, né? E meio-dia ia almoçar. Aí eu vou falar uma coisa também, pessoal. Isso funciona bem para quem é metódico, pessoal. Eu assumo que eu era uma pessoa metódica e disciplinada e sou ainda. Para ganhar tempo, então, pessoal, eu sempre preferia ir almoçar sozinho, pessoal. Não sou antissocial, não, pessoal. É porque você almoçar com outras pessoas é muito bom. Hoje eu só almoço com meus amigos, almoço com os colegas de trabalho, porque eu não estou na rotina de estudos mais. Mas quando eu estava, pessoal, na rotina de estudos, eu tinha que cumprir meus horários, tá? E eu tinha que estudar mais 1 hora após o horário de almoço. Então, eu tinha que estar 12h30 na biblioteca estudando. Então, eu tinha um período ali de meio-dia, 12h30 para almoçar. Então, eu saía do trabalho meio-dia, tentava sair ali 10 para meio-dia mais ou menos,
para almoçar rápido, não engolir a comida, porque engolir a comida faz mal, né, pessoal? Mas almoçar rápido, tá? Almoçar sozinho, porque se você conversa, você está conversando ali no seu horário de almoço, você perde muito tempo. Se você está almoçando sozinho, você ganha uns 15 minutos ali do horário de almoço. Pode fazer esse teste aí que é verdade. Então, pessoal, almocei rápido, meio-dia e meio eu estava na biblioteca perto, trabalhava na Receita Federal, né? Meio-dia e meio eu estava ou na biblioteca da OAB ali perto, ou na biblioteca do Banco Central, ou na biblioteca do CFC. E estudava ali de meio-dia e meia até as 13h30, depois voltava para o trabalho, tá? E pessoal, é bem interessante, aí eu vou fazer um adendo a essa questão do método de estudos, é você estabelecer algumas formas de recompensa também, pessoal, para te obrigar a ir estudar nesses horários. Como assim, Bruno? Bom, eu vou citar um exemplo aqui de como essa questão de estudar na hora do almoço é bem complicado. Você tem que ter uma disciplina ali bem forte para você conseguir chegar no seu horário de almoço e estudar todos os dias. Porque tem dia que vai estar chovendo, tem dia que seus amigos vão te chamar para almoçar, tem dia que você vai demorar ali um pouquinho mais numa reunião, tem dia que você vai ter compromisso na hora do almoço, então você tem que ter uma regularidade ali e fazer sua disciplina. Então é interessante você estabelecer pequenas recompensas para esses horários, pessoal. Qual que é a minha recompensa? Eu gosto muito de café expresso, né? E ali no conselho, na biblioteca do Conselho Federal de Contabilidade, tinha uma máquina de café expresso, tá? Hoje não tem mais, o pessoal tirou, né? E a biblioteca ela não era muito boa, mas tinha essa máquina de café expresso. Então, pessoal, eu ir para a biblioteca do CFC era uma chance de eu tomar o meu café expresso na hora do almoço de graça ainda, melhor ainda, né, pessoal? De graça, tem injeção na testa, né? Não tô brincando, pessoal. Mas beleza, tinha o meu cafezinho expresso ali de graça e eu gostava muito. Assim, eu na minha época de estudo eu era bem metódico. Então eu chegava na biblioteca, pegava ali meu copo, levava minha garrafinha d'água, né? E eu gostava de dar uma pequena pausa ali, depois de 30 minutos estudando, pegar o meu café ali. E era muito legal, isso aí, não sei, acho que tem muitas pessoas que conseguem fazer isso também, é uma forma de estabelecer uma recompensa. Então eu estudei 30 minutos e agora eu tenho minha recompensa, que é meu cafezinho. Ia lá na máquina, né, parava 5 minutos, pegava meu café expresso e estudava mais 30 minutos tomando meu café expresso. Era muito, para mim era bom, servir como motivador. É uma coisa pequena, uma coisa até boba se você for parar para pensar, mas é uma coisa que funcionava comigo. Você pode estabelecer ali, levar um chocolate para você que está de dieta aí, usa esse horário para se recompensar com um bombom, um chocolate, um picolé, um suco. Pode levar alguma coisa, né? Pode levar esse chocolate deixa para comer um chocolate só nesse horário. Estabelece na sua disciplina que você vai comer esse chocolate só depois de estudar 30 minutos após o horário de almoço, tá? Pode levar uma balinha ou o que for. Estabelece uma forma de ter uma recompensa. Isso é um motivador. Isso faz a gente estudar de uma forma mais fácil. É engraçado, mas faz, tá? Pessoal, então ali, ó, chegamos ali 13h30, já estudei 2 horas do meu dia, tá? Então estamos na metade do dia ainda. A minha meta é de 3 horas por dia. Eu já estudei na hora do almoço 2 horas por dia. Olha como isso é um fator motivacional, como isso aumenta a questão da sua regularidade e disciplina. Porque você vai voltar para o trabalho às 14 horas e vai trabalhar até às 18, né? Você vai chegar estourado em casa. Você sabe como é que é a rotina, principalmente se você trabalha em empresa privada, ainda que você não para um minuto, tá? Em órgão público você ainda consegue administrar o seu trabalho. A gente tem muito trabalho, mas é mais administrável, porque tem menos pressão. Agora, eu antes de passar na Receita Federal, eu trabalhava em empresa privada, eu não parava um minuto. Meu horário de trabalho era de 8 às 17h30 com 1h30 de almoço. Eu sempre apliquei esse método que eu estou falando para vocês. Mas eu chegava às 18 horas em casa estourado, pessoal, porque é muito desgastante. Empresa privada, a gente tem uma rotina alucinante. Então, você aplicar essa metodologia de dividir o seu dia, dividir os horários de estudos em pequenos períodos de 1 hora durante o dia, isso é um fator motivacional muito grande e é um fator de descanso também para a mente muito grande. Porque você chegando às 18 horas, você vai ter tempo de fazer sua atividade física, tá? Isso é um problema também.
Alunos que estudam em trabalho costumam não fazer uma atividade aeróbica e isso faz uma diferença gigantesca. Então você vai chegar, você tendo estudado 2 horas durante o dia já, você vai chegar às 18 horas já tendo estudado 2 horas ao dia, meu amigo. Então você vai chegar às 18 horas, vai poder ali trocar de roupa, calçar o seu tênis, fazer 30 minutos de caminhada ou ir para academia, tá? Quiser ir para academia, tranquilamente pode ir, porque você vai, vamos supor, o interessante é você sair direto do trabalho, né? Saiu às 18 horas do trabalho, 18h30, 18h45 está na academia, às 19 está malhando, 20 horas está indo embora, 20h30 está pronto, às 8h30 da noite, no máximo 21 horas, você está pronto, já tomou banho, já comeu, está pronto para matar o dia com mais uma horinha. 21 horas às 22 horas, mais uma horinha de estudo. Pode terminar o dia ainda às 22, ver um pouquinho de televisão, dar atenção para a patroa, para o filho, brincar com o cachorro, fazer o que você quiser, ver uma televisão, futebol começa às 22, né, pessoal? Quem é homem gosta de ver um futebol na televisão, mulher gosta de ver... isso também não tem nada a ver, né, pessoal? A mulher gosta de ver futebol também, homem também vê novela, isso não tem nada a ver, não. Enfim, você vai ver o que você quiser na televisão a partir das 22 horas aí. E você estudou suas 3 horas. Agora imagina, pessoal, eu vou mudar o método aqui, eu vou fazer como a maioria das pessoas fazem, tá? Você acorda, você trabalha 8 horas, você vai acordar 7 horas, tomar café, 8 horas, está no trabalho, vai trabalhar até às 18, vai chegar em casa, vai ter que estudar 3 horas ainda, de uma matéria só, tá? Estudar ali, você vai chegar correndo em casa, não vai fazer atividade física, vai comer rápido, tá ali 7h30, vai ter que estudar até as 10h30, pessoal. Quem que você acha que vai estar menos cansado? Quem que você acha que vai ter mais preparo a fazer um estudo de longo prazo? Essa pessoa que dividiu o dia em horários ou essa pessoa que está estudando as 3 horas seguidas depois de um dia extenuante de trabalho? Eu garanto que a pessoa que dividiu o dia em 3 horários, tá, de manhã, de tarde e de noite, vai ter um desempenho bem melhor, te garanto. E no sábado e domingo, horários fixos também, mas o que eu acho interessante é você deixar um dia de descanso. Então, se você estabeleceu 21 horas semanais, com 3 horas diárias, é bom você estudar 6 horas no final de semana no sábado e deixar o domingo para descanso. E pessoal, sempre incluindo atividades físicas na semana, pelo menos a Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos de atividades aeróbicas durante a semana. Se você não conseguir isso, pelo menos 90 é interessante, os médicos recomendam pelo menos 90, e pelo menos um dia de descanso e atividades prazerosas na sua semana. O estudo, pessoal, ele não precisa ser algo extenuante, não precisa ser algo que é bitolado demais, é só estudar, estudar, estudar. Não. Você pode conciliar a sua vida com os estudos, tá? Tudo é conciliável. Logicamente, após o edital publicado, aí é a hora de você dar um gás, é a hora de você ter energia, ter gordura ali guardada para você queimar. Aí sim, aí você dá o gás, aí se você precisar parar de fazer uma atividade física, se você quiser diminuir a vida social no período pós-edital, que geralmente são 2 meses, 3 meses, não vai matar ninguém, porque depois você pode diminuir o ritmo de novo. Mas pessoal, antes de edital, tente estabelecer uma rotina saudável para a sua vida. Não tente se bitolar demais, porque uma hora isso vai estourar. Uma hora isso vai gerar uma crise de ansiedade, vai gerar uma depressão, vai gerar algum problema. Você vai somatizar esse estresse em alguma doença, algum problema psicológico. E eu sei porque eu passei por isso, pessoal. O que eu tento ensinar para vocês hoje é tudo baseado na minha experiência de vida, tá? Baseado em tentativa e erro, em coisas que eu já fiz, que eu já acertei, já errei. Então, pessoal, tente utilizar esses pontos aqui que eu estou deixando, que eu estou elencando para vocês, porque é legal e é interessante. Agora, pessoal, seguindo essa rotina no método 1, a gente pode também fazer uma programação para as pessoas que estão por conta de estudar, né? Aí é mais fácil, pessoal. O que eu acho interessante, antes de um edital publicado, antes de uma autorização, é que você tem um horário de estudo semelhante a uma rotina de trabalho, 8 às 18. Sempre intercalando matérias de hora em hora, deixando 10 minutos de descanso, tá, pessoal? Ou
estudos de 55 minutos com 5 minutos de descanso. No máximo 8 horas no dia, tá mais do que bom, pessoal. E 4 horas aos sábados. Isso dá, para quem está por conta de estudar, né? Isso dá 44 horas semanais. Antes de um período de edital, pessoal, está passando de bom. Acho que não tem necessidade de dar mais que isso, tá certo? Então, pessoal, esse é o método 1 que eu costumo indicar para os meus alunos. É um método de horários fixos para pessoas mais metódicas. Agora vamos voltar aqui, né, naquele quadrinho anterior, para explicar para quem serve o método 1. Bom, como você é no seu dia a dia? Você é uma pessoa mais disciplinada, você é uma pessoa que tem uma rotina mais estabelecida. Você não viaja a trabalho, você não tem que trabalhar em campo, você não tem que trabalhar fora, você trabalha no escritório, você tem uma rotina de horários, então o método 1 é indicado para você. Você estuda e trabalha, principalmente você estuda e trabalha, aí eu acho que aí tanto o método 1 quanto o 2 ele vai se adequar, o 3 menos. Você é metódico? Se sim, método 1 mais interessante que os outros métodos. Você tem uma rotina definida? Sim, então método 1 também é interessante. Você tem compromisso com horários? Sim, método 1 interessante. Beleza, galera. Agora vamos aqui para o método 2. Como que é o método 2, pessoal? Aí esse vai ser o último slide aqui. Eu vou deixar o método 3 para a próxima aula, porque a gente já avançou no horário aí, galera. Eu vou só terminar esse método 2. O método 2, pessoal, são ciclos. É um ciclo de estudos, tá? A gente tem essa planilha aqui, com matérias alternadas durante o dia e com uma meta específica semanal. Como assim, Bruno? Vamos supor, meu amigo, que a gente tem vários casos. Ou você não é uma pessoa disciplinada, você não consegue, você tem um horário se você tem um compromisso 8 horas, você chega 8h30. Se você é uma pessoa que não consegue sentar naquele horário definido para estudar, se você é uma pessoa que tem determinados períodos do dia que você sente que a sua produtividade é bem maior do que em outros, se você é uma pessoa que trabalha sem uma rotina definida, se você é uma pessoa que viaja muito. Então o que é interessante aqui, pessoal? É você dividir um ciclo de estudos alternando matéria mais teórica com matéria mais prática. Por exemplo, aqui a gente pode ver um português, um direito administrativo, depois um inglês, direito constitucional, aí uma matéria mais específica de exatas e assim por diante. Então faz uma rotina, um ciclo ali, espaçando horários de uma em uma hora ou em horários menores, dependendo da matéria, do seu conhecimento da matéria. Aqui, por exemplo, como o aluno em específico ele tinha um conhecimento maior em inglês, então a gente estabeleceu horários menores para inglês no ciclo, 30 minutos. Então a gente vai seguir sempre essa sequência, essa alternância, tá? Com uma meta específica ao ser alcançada na semana. Ou seja, se nós temos 21 horas semanais para serem estudadas, você tem que estudar 21 horas na semana, você pode estudar na segunda-feira 30 minutos, porque o seu dia foi mais bagunçado. Agora na terça você tem um dia mais tranquilo, você pode estudar 5 horas na terça-feira. Na quarta você estuda 2, na quinta você estuda 6 e assim por diante até fechar as 21 horas semanais. Sempre rodando o ciclo, sempre seguindo essa sequência aqui de matérias de acordo com essa seta aqui, sempre rodando o ciclo até dar as 21 horas semanais. Deu as 21 horas semanais, você fecha o ciclo da semana, tá livre, sem culpa, meta cumprida, tranquilo, pessoal. Pode aproveitar os seus horários livres para atividades prazerosas, etc. Você faz o que quiser. Isso aqui é interessante, pessoal, para pessoas menos metódicas, para pessoas menos bitoladas com horários. Para mim, por exemplo, não funciona, eu sou uma pessoa mais metódica, mais disciplinada. E de forma alguma esse horário aqui é para pessoas que estudam menos ou pessoas que rendem menos. Não, cada pessoa tem um organismo, uma forma de funcionar que é diferente. Então, esse método aqui é tão efetivo quanto mas ele depende da disciplina da pessoa, depende da rotina da pessoa, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui, né, galera, para a gente aplicar aqui no nosso questionário. Como você é no seu dia a dia? Bom, eu não sou metódico, não gosto de cumprir horário. Você estuda e trabalha? Sim, aqui o método 1 e 2 são aplicáveis.
Você é metódico? Não. Então o método 2 é o que interessa aqui. Você tem uma rotina definida? Não. Método 2 é o interessante. Você tem compromisso com horários? Não. Método 2 é o mais interessante. Bom, galera, então aqui a gente explicou o método 1, 2. Aqui o próximo, método 3, bem interessante. Esse aqui eu vou deixar para a próxima aula. Esse aqui é principalmente um método para pessoas que têm problema de concentração ao estudar, tá certo? Bom, galerinha, aula 4 aqui terminada. Vamos ver se essa semana eu consigo publicar a aula 5 aí, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e obrigado mais uma vez pela audiência de vocês.